Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui no programa do Imposto de Renda Pessoa Física. Vamos preencher hoje a ficha Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular e dependentes. Eu sou o Éder, sou contador. Antes de iniciarmos, peço aí que você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Vamos iniciar o preenchimento da ficha Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, seja pelo titular ou pelo dependentes. Então, nós estamos falando de rendimentos tributáveis, que foram recebidos pelo titular da declaração ou por seus dependentes. Geralmente, quando você trabalha no emprego formal, você recebe, ao final do mês de fevereiro, o informe de rendimentos daquele trabalho que você teve. Vou abrir aqui um exemplo. Por exemplo, nós estamos vendo aqui o informe de rendimentos, em que as empresas repassam aos seus empregados. Se você trabalhou em mais de uma empresa, você pode solicitar esse informe para outra empresa na qual você não é mais empregado. Geralmente eles fazem a DIRF, a Declaração do Imposto de Renda Retida na Fonte. Quando a empresa faz a DIRF, ela gera esse comprovante de rendimentos de cada pessoa física que trabalhou para ela e que reteve algum imposto de renda na fonte no ano calendário. Então nós estamos aqui, ó, no calendário 2024, que será o exercício 2025, né? Que é o nosso propósito desses vídeos, servir como a declaração de 2025, ano calendário 2024. Então você recebe esse informe de rendimentos. Então, se você trabalhou mais uma empresa, busque esse informe de rendimentos de todas as empresas que você trabalhou no ano calendário 2024. Se você não conseguir esse informe de rendimentos, aí você precisa somar os seus olerites, os seus contra-cheques, somar as verbas. Que verbas são essas? Por exemplo, os rendimentos, inclusive as férias, você precisa somar. Você vai somar a contribuição previdenciária oficial, contribuição previdenciária e os fundos de aposentadoria FAP, se você tiver, pensão alimentícia, se você recebeu pensão alimentícia, então ele é um rendimento tributável. Imposto retido na fonte, também você precisa somar. Então, geralmente esses valores já vêm consolidados nesse informe de rendimentos. Aqui também nós temos rendimentos isentos não tributáveis. Então, aqui pode ser vários tipos de verbas que são isentas. Então, dependendo da empresa, pode ter um ou outro tipo de verba. Aqui, como exemplo, eu trouxe, por exemplo, diárias, ajuda e custo, é um rendimento isento. Auxílio alimentação, rendimento isento. Então, você vai lançar esses dados na ficha rendimentos isentos não tributáveis. Veja que ele já está separado aqui o que é. Temos também rendimento sujeito de tributação exclusiva definitiva, que é o 13º salário, e também imposto retido sobre o 13º. Como informações complementares, pode ter aqui os valores que você pagou a título de plano de saúde, por exemplo, um plano de saúde da empresa. Então, ele pode trazer os valores do titular, do dependente e, por último, as informações de quem preencheu este informe, do contador da empresa, por exemplo. Então, a gente vai fazer o preenchimento com esses dados aqui para você ver como funciona. Primeiro, então, a gente vai preencher a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que seria esse campo 3. Total de rendimentos, inclusive as férias são tributáveis, 86.430. Então a gente volta aqui, nós estamos fazendo o preenchimento do titular, clica em novo. Só um detalhe, a empresa ela pode entregar para você um arquivo que contém todos esses dados. Então você pode importar esse arquivo da fonte pagadora. Então você vai escolher o arquivo da fonte pagadora, caso ela tenha lhe enviado. Se ela apenas repassou o informe de rendimentos, então você clica em novo. Nós vamos colocar então os dados da fonte pagadora, da empresa. Aqui nós pegaríamos então o CNPJ da empresa, a empresa exemplo, o nome da empresa, vamos colocar aqui só para preencher esse campo, empresa exemplo, você colocaria o nome da sua empresa, rendimentos recebidos pessoa jurídica, pelo titular, 86.430, 86.430. Contribuição previdenciária oficial, esse aqui é o INSS ou a previdência dos servidores públicos, né? Então você colocaria aqui a contribuição previdenciária oficial, 4.890. 4.890. Imposto retido na fonte, vamos lá olhar imposto retido na fonte, 2.340. 13º salário, então você vem aqui embaixo, rendimento sujeito a tributação exclusiva, 6.300. E o imposto sobre 13º, 350.
Veja que esse imposto aqui ele não é restituível, esse imposto do 13º, porque é uma tributação exclusiva definitiva. Então, nós lançamos esse rendimento tributável recebido daquela empresa. Clicando em OK, você vai ter incluído os dados da empresa. Veja que eu preciso colocar o CNPJ da empresa, ok? É uma informação obrigatória que você tem que colocar. Colocou todos os dados? Eu trabalhei em mais uma empresa. Então, você vai e faz a inclusão da próxima empresa. E assim por diante. Você pode incluir quantas empresas quiser aqui. Agora vamos ver os dependentes. Mesma coisa. Se você incluiu dependentes aqui na ficha dependentes, você precisa incluir os dados daquele dependente, dos rendimentos que ele teve. Você pode também importar os dados da fonte pagadora, caso o dependente tenha recebido esses dados. Ou você pode clicar em novo, aí você vai ter que escolher o dependente que você cadastrou ali e colocar os dados da ficha dos dependentes aqui da empresa, né, do informe de rendimentos do dependente que ele recebeu. Você vai colocar aqui. Todos esses valores que você colocar aqui vão se somar aos seus. Porque, como ele está como dependente, então ele vai somar os rendimentos que você colocar junto com os seus. Será apenas uma base de cálculo ao final. Então, aqui, essa ficha você vai colocar todos esses valores recebidos de pessoa jurídica, seja pelo titular ou pelos dependentes. Aqui também você vai informar aqueles valores que você recebeu da entidade de previdência privada a título de pecúlio, que seria o seguro. Então, essa prestação única que você recebe do seguro paga em razão de morte ou invalidez permanente do participante, correspondente a reversões das contribuições efetuadas ao plano, acrescido ou não nos rendimentos financeiros. Então, aquele seguro que você recebeu decorrente de um acidente, por exemplo, da morte de alguém que estava segurado, ou de você mesmo que ficou, vamos dizer assim, com invalidez, né, permanente. Então, esse seguro ele é um rendimento tributável, você precisa colocar aqui também. Você também vai informar aqui, nesse campo, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, com os quais o trabalho, né, a pessoa trabalha com um vínculo empregatício. Então, suponhamos que você é empregado doméstico, recebe de outra pessoa física. Então, é como se fosse um rendimento recebido de pessoa jurídica. Então, você vai colocar aqui, quem recebe rendimentos de outras pessoas físicas com carteira assinada. Um exemplo, o empregado doméstico. Então, você vem aqui, clica em novo, e aqui você vai colocar o CPF do seu patrão, o nome do patrão e os dados do informe de rendimentos que ele vai te passar. Mesmo ele sendo pessoa física, mas você tem vínculo de emprego, então você precisa colocar aqui. O que você não vai incluir nessa ficha? Então, você não pode incluir os ganhos e rendimentos da atividade rural, porque a atividade rural nós temos um item aqui específico da atividade rural, ó, no qual você vai lançar, e também nós fazemos a apuração dos rendimentos da atividade rural em um demonstrativo da atividade rural separado. Alienação de bens e direitos. Quando você vende um bem e direito, você tem lucro de capital, né? Lucro, ganhos de capital. Então você não vai lançar aqui esse ganho. Aqui você vai lançar lá na ficha ganho de capital, no qual você vai apurar o ganho de capital no programa ganho de capital. Ganhos líquidos em operação de bolsa de valores. Também não lança aqui. Você vai lançar na renda variável. A gente vai ver isso para frente. Seja as operações com venda de ações ou operações com day trade. Então, como eu disse, caso a fonte pagadora ela não entrega o informe de rendimentos para você, ou ela esteja desobrigada de fazer o informe de rendimentos porque não teve nenhuma retenção do imposto de renda na fonte, então ela está desobrigada. Aí você vai precisar somar as informações dos seus documentos hábeis, que seriam os olerites que você teve no ano, por isso é importante você guardar esses olerites, depois somar todas essas verbas aqui em separado, e aí você faz esse lançamento. Então, a gente olhando aqui no nosso preenchimento, nossa declaração, a gente já vê, por enquanto, o que está compensando para esse contribuinte. Fazer por deduções legais, ó, eu tenho imposto a restituir R$ 1.724,93, ou por desconto simplificado, eu tenho imposto a restituir R$ 3.736. Então, aqui, por enquanto, está sendo mais vantajoso fazer a opção pelo desconto simplificado, R$ 3.736,33, porque ainda eu não lancei as despesas. Quando eu começar a lançar despesas aqui que são dedutíveis, pode ser que seja melhor fazer por deduções legais. Então, tudo vai depender do que você colocar de informações na sua declaração para ver qual compensa mais aqui, né? No caso aqui, por enquanto, está sendo por desconto simplificado.
Então, se a gente olhar aqui na parte de resumo da declaração, a gente vai descer aqui, ó, resumo da declaração, cálculo do imposto. Então, nós já temos aqui as informações dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ó, que veio lá da ficha 86.430. Os rendimentos tributáveis, nós temos outras fichas para preencher ainda. E ele está aplicando aqui o desconto simplificado, 16.754, que é o limite de desconto simplificado. Então a base de cálculo ficou o quê? 86.000 menos o desconto simplificado, 69.675. E aí, com base nessa base de cálculo, o programa calcula quanto você deveria ter pago no imposto. Você deveria ter pago 8.603. Como você pagou 12.340, então você pagou a mais esse imposto, né? Por isso que está dando esse imposto a restituir, que seria a diferença dos 12.340 para os 8.603. Se eu alterar aqui, ó, deduções legais, então o meu cálculo vai ser diferente aqui. Na mesma, ó, cálculo do imposto, base de cálculo 76.000, imposto devido 10.000. Como eu paguei 12.000, então eu tenho 1.724, eu tenho imposto menor, né, a restituir. Porque aqui ele está considerando apenas 10.615 de dedução, né? 10.615 de dedução. Quando eu altero para o simplificado, por enquanto ele está considerando o total de 16.000 de dedução. Por isso que está dando um imposto a restituir maior aqui. Então, essas são as implicações do preenchimento aqui da ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ok, pessoal? Então, preencha corretamente, lance todos os rendimentos que você teve durante o ano calendário, pega os informes de rendimentos, solicite para a empresa esse informe de rendimento. Se ela for obrigada a fazer a DIRF, se houve retenção do imposto, então você precisa pegar esse informe. Até o final do mês de fevereiro, ela vai te entregar esse informe. E aí você faz o preenchimento aqui corretamente, atentando-se para não lançar nenhum dado incorreto aqui no momento de digitar esses dados, né? Qualquer alteração aqui pode implicar em malha fina, porque ele vai dar diferença no que a empresa informou e no que você está colocando aqui. Ok, então essa foi nosso vídeo tratando a ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.